Olá, moçada do terceiro ano. Eu estou gravando aqui mais uma videoaula, certo? Que vai tratar de mais um capítulo do livro de vocês, se não me engano, o capítulo 6, que vai se referir à República Oligárquica, certo? Nós vimos nas aulas anteriores a República, o início da República Velha, como é chamado pelos historiadores, mas no período dos dois governos do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, que é conhecido como República da Espada, porque eram militares que estavam no poder. A partir desse momento agora, com a República Oligárquica, desculpem, vão se estabelecer na presidência brasileira presidentes civis. E a principal característica desse momento é o seguinte: esses presidentes civis se alternavam, ora como um candidato do estado de São Paulo, ora como um candidato do estado de Minas Gerais. Me explico melhor. Então, numa eleição era eleito um candidato do estado de São Paulo, mas na outra eleição já estava garantido que o candidato a ser eleito era do estado de Minas Gerais. Pois bem, como São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais era um grande produtor de leite, ficou batizada essa alternância de presidentes de São Paulo e Minas Gerais como política do café com leite. Então, durante toda a República Oligárquica, que vai se iniciar no governo Prudente de Moraes e vai se estender até a chegada de Getúlio ao poder, em 1930, durante todo esse período, se alternaram no poder, ora um presidente eleito pelo estado de São Paulo, outra vez eleito pelo estado de Minas Gerais. Então, a República Oligárquica ela já tem essa característica marcante. Então, geralmente as questões sobre República Velha vão tratar dessa característica da política do café com leite que eu acabei de explicar para vocês. É uma característica marcante da República Velha. Mas não para por aí. Há uma outra característica marcante em que eu passei uma atividade para vocês, que é um texto interessante do José Murilo de Carvalho, que fala sobre o coronelismo. A base para a eleição da política do café com leite estava baseada justamente no poder dos coronéis, dos oligarcas, ou seja, de pessoas que mandavam em regiões do Nordeste, do Sudeste e etc. Muito mais no Nordeste, principalmente, essa questão do coronelismo. E aí se dá a ideia do coronelismo, que esses coronéis eles controlavam as eleições. Através de quê? Através de vários mecanismos como o voto de cabresto. Como as eleições agora eram eleições que o voto não era secreto, isso é muito importante, o voto era declarado. Então a pessoa ia e declarava o voto. Os coronéis eles acompanhavam essas pessoas e tinham seus jagunços para pressionar as pessoas a votarem nos seus candidatos, ou seja, ou no próprio coronel, ou no filho do coronel e assim por diante. Então, esse voto ele era um voto muito restrito também. O Brasil não estava industrializado, não era um país industrializado como nós temos nos dias de hoje. Esse processo de industrialização vem posteriormente com o governo Vargas. O Brasil tinha uma população eminentemente agrária, ou seja, a maior parte da população brasileira estava no campo. Isso é importante de localizar, tá certo? Outra prática que era muito comum era a prática do clientelismo, ou seja, os coronéis acompanhavam ali as pessoas e em troca de alguns favores ou colocavam algumas pessoas de suas famílias, que é a prática do nepotismo, em algumas instâncias do governo, em algumas repartições, e iam colocando essas pessoas. Um exemplo muito clássico aqui em Fortaleza dessa prática coronelista foi do governo Nogueira Scioli, certo? Em outra oportunidade eu posso falar um pouco mais sobre o coronelismo no Ceará, certo? Mas o clientelismo era outra prática também que comandava esse processo das eleições. Mas como os coronéis dominavam esses currais eleitorais e faziam esse voto de cabresto, controlando a população, né, a agrária, controlando a votação nos seus candidatos ou em si, eles proporcionavam também uma série de fraudes eleitorais. Então, assim, era muito comum recém-nascidos, crianças que morreram, pessoas que nunca existiram aparecerem em votações. As votações também eram fraudadas. Era muito comum um adversário de um coronel ter as suas urnas impugnadas, ou seja, que não podiam ser contabilizados os votos
daquela urna, ou seja, o poder econômico, o poder dos coronéis, do mandonismo local, daquelas regiões agrárias ou rurais, era um poder que controlava as eleições. E por controlar as eleições, eles conseguiam eleger os seus governadores, conseguiam eleger suas câmaras, conseguiam inclusive influenciar muito na eleição do presidente, que já estava determinado ali entre São Paulo e Minas Gerais, tá certo? Há uma outra característica muito importante no processo político da República Velha. Eu falei do primeiro agora, da política do café com leite, certo? Falei do coronelismo, mas tem que falar de um mecanismo que foi criado não no governo Prudente Moraes, mas no governo Campos Salles, que foi a política dos governadores, certo? Então, através dessa política dos governadores, o Campos Salles fazia um grande acordo entre os governadores para que os governadores elegessem como presidente um representante de São Paulo, na outra eleição um representante de Minas Gerais, e a partir de que era eleito esse presidente mandava verbas para os governadores. Era o velho toma lá da cá. Então, o governador ajudava a eleger o presidente e o presidente mandava dinheiro para os estados, para os governadores. Então, essa prática ia se retroalimentando, né, de tal forma que as camadas populares jamais tiveram a mínima possibilidade de participar desse processo. É uma exclusão das camadas populares desse processo todo. Então, nesse primeiro momento, eu estou falando aqui das práticas econômicas da República Velha, nesse primeiro momento. Então, a República Oligárquica se inaugura depois do cumprimento do mandato de Floriano Peixoto, o primeiro presidente eleito é Prudente de Moraes, e esse processo vai se dar através da política do café com leite, da política dos governadores e do coronelismo e das fraudes eleitorais. Então, são quatro características, que sempre aparecem nas provas. A política do café com leite, quando se refere à República Velha. A política dos governadores, o coronelismo e as fraudes eleitorais que aconteciam e o voto de cabresto, né, o clientelismo que está alijado aí mais dentro desse processo todo. Tá bom? Obrigado, um abraço. No próximo vídeo eu quero falar sobre a questão econômica dentro da República Velha. Um abração.